Olá, meus queridos alunos do sétimo ano. Vamos iniciar a nossa quinta aula online, estudando em casa. Pegue o seu livro de história. Hoje iremos iniciar a unidade 2, a Europa Ocidental no início da Era Moderna. Leia comigo a página 35. O crescimento das cidades europeias e das trocas comerciais ocorridas nos séculos XV e XVI estimulou mudanças na organização política dos governos europeus e favoreceu a difusão, ou seja, a propagação de novas ideias. Essas transformações promoveram um novo modo de pensar e de ver o mundo e se manifestar em diversos campos da cultura do período, em especial na arte, com a formação de novos movimentos artísticos, e na religião, com a propagação de princípios que contestavam aquilo que era afirmado pela Igreja Católica. Capítulo 1. Uma visão de mundo renovada. Página 38. Acompanhe comigo. Entre os séculos XIV e XVI, a Europa vivenciou uma verdadeira revolução cultural. Essa revolução transformou não somente práticas políticas, religiosas e econômicas, como também formas de agir, pensar e ver o mundo. Essas intensas transformações assinalam o início no período conhecido como Idade Moderna. O conhecimento em circulação. Os últimos séculos da Baixa Idade Média foram marcados pelo enfraquecimento do sistema feudal, caracterizado pela fragmentação política entre os feudos. Nesse período, iniciou-se o processo de centralização do poder político em algumas regiões da Europa. Além disso, houve o crescimento das cidades e a dinamização do comércio. Essa conjuntura beneficiou uma nova categoria social, ou seja, fez surgir uma nova categoria social que foi a burguesia. Assim, passavam pela Europa Ocidental produtos e moedas que circulavam nas rotas entre as regiões ao redor do mar Mediterrâneo, pela Europa Central e do Norte, pelo Oriente e por diferentes áreas do continente africano. As rotas terrestres na África, como as transarianas, e as rotas marítimas via oceanos Índico e Atlântico, permitiam que artefatos produzidos até pelos reinos do sul do continente, como a Grande Zimbábue, chegassem à Europa. Ou seja, o comércio, as rotas comerciais via terra, via mar, elas estavam em constante desenvolvimento e se expandindo. Continuando, esses contatos propiciaram uma verdadeira revolução cultural na Europa, conhecida a partir do século XVI como Renascimento. Essa expressão, Renascimento, foi adotada pelos pensadores da época em contraposição ao que chamaram de Idade Média, ou Idade das Trevas, um período que julgavam ter sido culturalmente estagnado, parado, sem nenhuma sequer descoberta nova, nenhuma descoberta científica, uma coisa que a história já provou que está tremendamente errado. Na Idade Média, também conhecido como Idade das Trevas, houve sim diversas descobertas científicas e históricas. O desenvolvimento ele continuou. Nesse sentido, o novo vigor cultural das cidades europeias, em especial as da Península Itálica, diretamente relacionado à ascensão da burguesia, foi considerado o renascimento da cultura europeia. Lembrando que esse termo renascimento também ele é um termo, uma expressão questionada por alguns historiadores. Aí você vê uma obra de arte de Rafael Sanzio, A Escola de Atenas. Aí você vê o detalhe de afresco. A arte renascentista ela foi fortemente influenciada por temas e ideias da antiguidade clássica. Essa imagem está na página 38 e 39 do livro. O pensamento humanista. O dinamismo cultural dos séculos XIV e XVI
permitiu à burguesia europeia o contato com ideias e obras de pensadores da antiguidade clássica, como Platão e Aristóteles. Até então, o conhecimento sobre essas obras pertencia apenas à Igreja, que as traduzia e interpretava de acordo com os dogmas, ou seja, com aquilo que ela acreditava, da fé católica. Novas traduções dessas obras propiciaram uma nova reflexão sobre o papel do ser humano no universo, em contraposição às ideias medievais que se centravam em temas religiosos e compreendiam Deus como o centro de todas as coisas, o teocentrismo. O ser humano alcançou um novo destaque no pensamento da época, como o centro, e a medida de todas as coisas, que foi o antropocentrismo. Os pensadores que defendiam essa nova ideia foram chamados de humanistas. Humanistas são aqueles que defendem que o homem ele é o centro das coisas, tentando assim se afastar um pouco mais da teoria que explica e justifica tudo na história, vindo e permitido por Deus. Afastando-se da influência da Igreja, esses pensadores, os humanistas, concebiam o ser humano como dotado de conhecimento e de criatividade, capaz de aperfeiçoamento. Além disso, os humanistas valorizavam a busca pelo conhecimento por meio da razão e do raciocínio lógico, em vez de explicar a realidade das coisas pela fé e pela tradição religiosa. Isso não significava que os humanistas não acreditavam em Deus ou que não fossem católicos. Pelo contrário, muitos dos questionamentos dos humanistas foram influenciados pela mentalidade católica do período. No entanto, pensadores que contrariavam os dogmas da Igreja eram perseguidos e punidos. A disseminação desses conhecimentos foi impulsionada pela invenção da prensa de tipos móveis, que permitiu a reprodução de livros em quantidade maior do que se fazia até então. O maior acesso aos livros fez aumentar a quantidade de traduções do latim e do grego para as línguas vernáculas, ou seja, a língua local, nacional da região. Além disso, muitos autores passaram a utilizar seus idiomas de origem para escreverem as suas obras, em vez de utilizar o latim como era habitual. O desenvolvimento da imprensa, página 39. Até o século XII, a produção de livros na Europa era manuscrita, tudo escrito manualmente. Uma cópia podia demorar meses para ficar pronta. Então, por meio do contato com os árabes, os europeus conheceram a técnica da impressão inventada na China no século III. Entalhava-se o texto em uma peça de madeira que, depois de conceber a tinta, era pressionada sobre o papel. Em 1455, deu-se um novo passo com o desenvolvimento da prensa mecânica de tipos móveis, criada por Johann Gutenberg, na atual Alemanha. Peças móveis, cada uma com o relevo de uma letra ou de um número, eram ordenadas para compor o texto da página, o que permitiu imprimir diversos exemplares com boa qualidade. Depois, bastava reordenar as peças para fazer novos livros. Muito semelhante a essa prensa de peças móveis, como a datilografia, né? A diferença é que eram peças, né? Mas parece muito com a máquina de datilografar. E a outra, que é a mais antiga, do século III, ela parecia muito com o carimbo de hoje. Muito interessante. Página 39. Vamos para 40. A vida urbana e o renascimento. Apesar de a expressão renascimento ter sido empregada somente a partir do século XVI para se referir às transformações culturais europeias do período, considera-se que esse movimento de retomada de ideias e valores clássicos tenha se iniciado no século XIV, nas cidades mercantis da Península Itálica como Veneza, Gênova e Florença. Competindo pelo poder e pelas rotas de comércio, famílias ricas e influentes da região investiram fortemente na infraestrutura
e na arquitetura das cidades. Vias e portos foram remodelados, edifícios foram ornamentados com elementos de inspiração greco-romana e outras suntuosas construções foram erguidas para abrigar órgãos de governo, associações de comerciantes e servir de residência para governantes e ricos donos de comércio. Para obter prestígio diante da nobreza e do clero, bem como difundir o nome das próprias famílias, comerciantes e banqueiros financiavam grandes obras de arquitetura, pintura e escultura e apoiavam espetáculos e procissões. Muitas vezes, tornavam-se mecenas, ou seja, patrocinadores, assumindo todas as despesas de artistas para tê-los a seu serviço com exclusividade. Membros da nobreza e do clero também atuavam como mecenas, ou seja, patrocinadores. Página 40. Na mesma época, a arte e o pensamento científico se desenvolviam em cidades como Bruges e Antuérpia, em Flandres, porção norte da atual Bélgica, e Amsterdã, na atual Holanda. O comércio, a atividade bancária e a produção de tecidos e de itens de luxo trouxeram riquezas a essas localidades. E o intenso contato comercial entre elas e as cidades italianas levou à mútua influência de técnicas e ideias. A introdução da tinta a óleo por artistas flamengos, por exemplo, foi uma inovação bem recebida na Península Itálica, tendo sido comumente empregada nas pinturas de Sandro Botticelli e de Rafael Sanzio. A partir do final do século XV, ideias, modelos e técnicas do Renascimento já haviam se espalhado para diversas partes da Europa. Na imagem você vê Tiziano, um retrato de Isabel d'Este do século XVI, feita sobre óleo sobre tela. Muitas famílias importantes para a política e a economia das cidades italianas, como a família d'Este, dedicavam-se ao patrocínio das artes. Isabel foi um importante mecenas, ou seja, patrocinador da política em sua época. Aí você vê outra obra de arte, Jan van Eyck, A Virgem e o Menino, com o cônego Van der Paele. Cerca de 1435 essa obra foi feita. A pintura com tinta a óleo foi uma inovação artística dos pintores da região de Flandres, como Jan van Eyck, e se disseminou por toda a Europa durante o Renascimento. A produção artística e intelectual, página 41. Embora buscassem inspiração na antiguidade clássica, os renascentistas desenvolveram conhecimentos, técnicas e visões de mundos próprios até o século XVIII. Até o século XVIII, as diferentes ciências e a filosofia formavam uma única área de conhecimento. Assim, muitos renascentistas atuaram em campos diversificados, como a medicina e a álgebra. Os artistas do período, que buscavam atingir o ideal de representação realista, também estudavam anatomia e geometria para, assim, dominar a representação das formas e das posições do corpo, bem como a perspectiva, que é a técnica de representação em que os elementos são elaborados em tamanhos e posições diferentes, conforme a distância e o ângulo entre eles, a fim de transmitir a sensação de profundidade e realismo. Aí na imagem vocês acompanham a Sofonisba Anguissola, autorretrato de 1556, óleo sobre tela. Nesse exemplo de um gênero característico do Renascimento, a artista nascida em Cremosa, atual Itália, se representa em plena atividade. As mulheres e a arte do Renascimento, página 41. Algumas mulheres das famílias ricas da burguesia ou da nobreza praticavam o mecenato, ou seja, patrocínio. Houve também aquelas que atuaram como artistas,
Em geral, essas mulheres pertenciam a famílias da nobreza. Essa condição garantia uma liberdade incomum às mulheres da época, como a pintora Sofonisba Anguissola. Já as artistas Artemisia Gentileschi, Caterina von Hemessen e Lavínia Fontana eram filhas de pintores e aprenderam o ofício em casa, com o pai. Essas mulheres não apenas produziam e vendiam suas obras, como também foram reconhecidas por colegas de profissão e contratadas pelos membros das cortes europeias. Mesmo assim, a discriminação fez com que muitas dessas artistas ficassem esquecidas por séculos. Obras de algumas delas chegaram a ter a autoria atribuída a homens até pouco tempo atrás, pois isso conferia maior valor de venda às peças. Artes plásticas. Você vê aí, né, a obra Pietà, de Michelangelo Buonarroti, muito conhecida essa obra de arte, que ela mostra aí as características, né, muito bonita. Uma escultura feita em mármore. Artes plásticas. Os pintores e os escultores europeus do Renascimento procuravam reproduzir um conjunto de características ao qual chamavam de ideal clássico da beleza, fundamentado na harmonia das proporções e no equilíbrio. Isso aparecia em obras como temas variados e que iam desde narrativas da mitologia clássica e da Bíblia, até retratos e cenas históricas ou do cotidiano. Buscando o naturalismo, os artistas conferiam expressividade e sensação de movimento às suas obras. Realmente a gente percebe a riqueza dos detalhes nessa obra aí, Pietà. Se você observar, o corpo humano, aí no caso é uma escultura. Costuma-se atribuir a inauguração do movimento renascentista ao pintor florentino Giotto di Bondone, que utilizava técnicas de desenho e de cor para conferir volume a seus afrescos de temática religiosa. Na escultura, passou-se a valorizar as formas humanas. Literatura e teatro. Ao lado você vê a interpretação de Macbeth, de William Shakespeare, em São Paulo. As peças de William Shakespeare inspiraram diversas montagens e releituras desde que foram publicadas pela primeira vez nos séculos XVI e XVII. Literatura e teatro. Acompanhe comigo, página 42. A literatura e o teatro renascentistas também retomaram temas, personagens e gêneros clássicos como a poesia épica, a poesia lírica, a tragédia e a comédia. Em A Divina Comédia, o poeta florentino Dante Alighieri descreve uma história na qual se imagina sendo conduzido do inferno ao paraíso pelo poeta romano Virgílio. Muitos consideram esse poema épico uma das mais importantes obras literárias do Renascimento italiano. A cultura renascentista italiana influenciou o dramaturgo inglês William Shakespeare, recorrendo a mitos, lendas, personagens e fatos históricos. Shakespeare criou peças teatrais de diversos gêneros, as quais são populares ainda hoje, como Romeu e Julieta, ambientada em Verona, O Sonho de uma Noite de Verão, repleta de seres míticos e referências à antiguidade clássica. Em Dom Quixote de la Mancha, o espanhol Miguel de Cervantes fez uma sátira à sociedade feudal. Já o português Luís de Camões publicou em 1572 Os Lusíadas, que é um poema épico em que navegantes conseguem completar uma arriscada viagem ao Oriente para a glória do povo de sua terra. Arquitetura, página 42. Na imagem você vê a Basílica de São Pedro, no Vaticano. A construção da Basílica iniciou-se em 1506 e foi concluída somente em 1626. O edifício apresenta diversos elementos característicos da arquitetura renascentista, como a horizontalidade, as colunas de inspiração clássica e o domo. Essa cúpula, o domo.
Arquitetura. Leia comigo. A arquitetura, assim como outras expressões artísticas do Renascimento italiano, foi inspirada em conceitos de antiguidade clássica. A preocupação com a simetria, a proporção e a regularidade das formas resultou em edifícios imponentes, mas predominantemente horizontais, em contrastes com a arquitetura gótica, marcada por formas altas e pontiagudas. Ciência e Filosofia, página 43. Ao lado você vê a ilustração do modelo heliocêntrico de Copérnico, presente no Atlas Celestial, ou a Harmonia do Universo de Andreas Cellarius. Ciência e Filosofia. A resistência da Igreja a teorias que ameaçavam os teus dogmas e a perseguição que promoveu aos autores de tais teorias não impediram que muitos pensadores recorressem à razão e ao método experimental para buscar um novo conhecimento sobre o universo e a natureza como sistemas lógicos. A Igreja defendia a teoria geocêntrica, proposta pelo estudioso grego Ptolomeu, segundo a qual a Terra seria o centro do universo e permaneceria imóvel. Em torno dela girariam todos os astros. Após observações astronômicas, o monge polonês Nicolau Copérnico propôs a teoria heliocêntrica, segundo a qual o Sol, em vez do universo, em vez do planeta, né, da Terra, o Sol, ele sim ocuparia o centro do universo e a Terra e os demais planetas girariam em torno dele. Observe a ilustração que você vê da teoria, o Sol no centro, né? Essa ilustração foi feita no século XVII. O filósofo e cientista napolitano Giordano Bruno foi além e afirmou que o universo é infinito e que o sistema solar é apenas um entre muitos. O alemão Johannes Kepler demonstrou que a órbita dos planetas do sistema solar não é circular, mas elíptica, e ainda elencou leis sobre o movimento desses planetas. Já o toscano Galileu Galilei levantou uma série de evidências de que a Terra orbita ao redor do Sol, confirmando a teoria heliocêntrica proposta por Copérnico. Também na medicina e a anatomia desenvolveram-se nesse período bastante. Estudos feitos com cadáveres humanos e baseados em cálculos matemáticos permitiram conhecer melhor a anatomia humana. Entre os estudiosos dessa vertente estavam o médico belga Andreas Vesalius, considerado por muitos o pai da anatomia moderna, e o médico britânico William Harvey, que fez importantes descobertas acerca da circulação do sangue pelo corpo. Aí você vê a imagem do corpo humano, né, demonstrando justamente essas descobertas. É um estudo da musculatura humana no livro De Humani Corporis, Fábrica. A estrutura do corpo humano de Andreas Vesalius. Nesse livro, Vesalius refuta muitas das teorias acerca do corpo humano proposta por Galeno no século I. Leia comigo a página 43. Surgiam assim novas maneiras de pensar o ser humano. O inglês Francis Bacon entendia que só se poderia chegar à verdade pela observação sistemática dos acontecimentos, o que permitiria à humanidade controlar a natureza. O francês Michel de Montaigne foi um dos primeiros a refletir sobre a singularidade do indivíduo. Michel, né? É francês esses termos, italiano. A compreensão da política também passou por uma reviravolta com o florentino Nicolau Maquiavel. Em sua obra mais conhecida, O Príncipe, Maquiavel procurou mostrar que o bom governo muitas vezes exige decisões orientadas pela estratégia e não pela ética, para que se evitem males maiores. Vamos para a nossa atividade.
Para realizar e conseguir responder essa atividade, você irá reler as páginas 35 a 43, prestando bastante atenção ao conteúdo para que ele fique fixado na sua memória. Você irá responder a primeira pergunta, diz assim: releia os textos deste capítulo e no caderno escreva um parágrafo. Você vai redigir um texto explicando o que foi o humanismo. Você pode retirar do texto ou falar com as suas palavras, com as suas próprias palavras. 2. Com base no que você estudou, qual foi a importância da invenção da prensa de tipos móveis para a produção renascentista? E para a cultura escrita atual em nossa sociedade? Qual a importância da imprensa? Ou seja, da prensa. Lembrando que os livros, tudo eles são feitos através dessas prensas mais modernas, é claro. Terceira, por que o Renascimento floresceu nas cidades da Península Itálica e do norte da Europa? Terminada essa atividade, tire uma foto e me envie para o meu WhatsApp. Lembrando, qualquer dúvida, fale comigo no privado. Todas essas atividades são importantes, elas vão garantir as notas de vocês e principalmente o desenvolvimento da sua aprendizagem. Conto com a participação de cada um. E neste momento eu finalizo mais um Estudando em Casa. Até a próxima aula.